Olá, eu sou Gracilene, professora da UniFG e integrante do projeto Agestar. Estou aqui para falar com vocês sobre uma preocupação que a paralisação do mercado, provocada pela pandemia mundial do coronavírus, tem trazido aos empreendedores. Como manter um faturamento necessário para honrar os compromissos? Todo momento de crise é também um momento de oportunidade. Então, vamos compartilhar com vocês algumas iniciativas que estão dando certo nesse momento. Veja o que a empreendedora Patrícia Grazielli está fazendo. A partir das notícias que eu fui vendo nos noticiários, que os casos de vírus estavam aumentando em todo o mundo, eu comecei a me preocupar, de fato que isso também iria chegar até aqui. E quando foi surgindo os primeiros casos aqui no Brasil, eu me preparei para manter a saúde dos meus clientes, comecei a incentivar a ficar em casa, orientei da melhor forma possível. E antes mesmo das autoridades decidirem fechar os estabelecimentos, eu já estava oferecendo os meus serviços exclusivamente como delivery. E com isso, para prezar pela saúde dos meus funcionários, nós redobramos as medidas de segurança quanto à higiene de cada um deles. E durante essa paralisação, nós continuamos com os funcionários e assim, mesmo com um horário reduzido, que no caso antes era de 1 hora até 11 horas e passamos a trabalhar de 1 hora até 18 horas. E assim, como a gente trabalha com açaí e é um produto gelado, eu fiquei com receio das pessoas ficarem com medo de tomar por conta do resfriado ou até mesmo uma gripe. Então eu tive a ideia de criar um novo produto. Então eu lancei o brownie no copo, que além de saboroso, ele não é gelado. Então foi o seguinte, muitas pessoas que não gostavam de açaí, então não eram meus clientes, começaram a pedir o brownie também. E com isso o faturamento aumentou e consegui seguir o ritmo das minhas vendas. E dessa forma o impacto no faturamento foi insignificante para mim. E assim, foi através dessa ideia que tudo melhorou, mas as pessoas continuaram pedindo açaí através do marketing que eu sempre faço. E assim, uma dica que eu tenho para dar para vocês, tenha um network, mantenha um network. E as redes sociais estão aí liberadas para todo mundo, então aproveita essa oportunidade, porque as redes sociais é a sua grande fonte de propagar o seu produto, para as pessoas conhecerem o seu produto. Então invista nisso e assim, faça sorteios. Eu estou participando de alguns sorteios, porque sorteio é muito bom. O que acontece? As pessoas ficam sempre sabendo do seu produto. Seu produto está sempre em alta e se organizem para fazer promoções, para atrair o desejo dos clientes, mas mesmo eles estando em casa. Porque assim, agora é um momento difícil para todo mundo, mas nós temos que nos unir, se ajudar e se valorizar. E assim, o pequeno negócio vai ser mais difícil para sair dessa crise, mas nós temos que sair dessa crise e temos que permanecer firme, porque grandes empresas vão conseguir sair ileso dessa crise, mas nós temos que batalhar muito, nós temos que precisar muito da ajuda da população e nós vamos sair sim dessa crise. Trouxemos também dicas interessantes de alguns professores para que você se descubra nesse momento. Sabemos que a internet hoje é um grande canal de compras e trocas coletivas, mas sabemos que o público presente na internet, em sua maioria, tem algumas particularidades. A primeira é que a grande parte deles são oriundos da geração Y e adiante, não é? E esses grupos eles têm algumas particularidades porque eles têm uma forma de trocas e de comunicação na internet diferenciadas. Algumas estratégias, como a informalidade, ela tem ganhado espaço dentro da internet, não é? Por conta que esse grupo ele não quer mais que você se comunique com ele de forma formal, mas ele quer que você, por exemplo, comunique com memes, comunique de uma forma
informal. É o que a Nubank, por exemplo, pratica. Não é? Eles trabalham e no chat eles trabalham de uma forma informal. É importante pensarmos também que quando falamos sobre o perfil de consumidores na internet, um assunto que está em alta é a segurança na internet. Porque quando você vai colocar seus dados, você tem que saber que aquele dado está em um local seguro, que aquele dado está em um local que não vai gerar problemas para o consumidor. Então, o consumidor ele busca essa segurança. Por isso que muitas vezes sites como o Mercado Livre é um site interessante por conta que é fundamental pensar que é um ambiente seguro e que a compra ela está ali assegurada que vai receber ou que se não receber vai ter um retorno financeiro aí do que ele investiu. Outra coisa importante é as formas de pagamento. Nas compras online, quando a gente se restringe a boleto, por exemplo, o consumidor ele se sente meio preso e ele vai buscar outras opções, como cartão de crédito, que é uma coisa mais, vou falar a palavra óbvia para ter online. Mas hoje nós temos algumas ferramentas, como por exemplo o PicPay e alguns derivados do PicPay, que são ferramentas importantes para quem trabalha com compras online, porque esse consumidor, geralmente ele vai ter contas digitais, ele vai ter aplicativos como o PicPay, como a própria AME, e ele vai querer ter essa fonte de pagamento para facilitar as suas trocas. Outra coisa importante desse consumidor online é que ele vai buscar as informações em vários canais. Por exemplo, ele vai buscar em aplicativos, ele vai buscar no próprio site, ele vai buscar no mobile, que é no celular. Então tem que buscar integrar os sistemas que você trabalha. Por exemplo, algumas empresas elas têm privilegiado o aplicativo. Se ela tiver um aplicativo, por exemplo, ela vai colocar compras sem frete no aplicativo e vai colocar compras com frete, por exemplo, no site. Porque quando nós permitimos algumas coisas ali no celular, essa empresa ela vai ter acesso a vários dados. E quando falamos sobre o perfil do consumidor, nós não podemos deixar de utilizar as ferramentas do Big Data, que são ferramentas hoje para fazer essa gestão desse consumidor e oferecer o que ele quer. Quando nós entramos em um site, por exemplo, da Netshoes, quando eu entro num site da Netshoes é diferente de você, porque aquele site ele tem aplicações e ele tem o que nós conhecemos como Big Data, que nosso percurso na internet, nossa caminhada vai ficar salvo e ele vai particularizar o site para os indivíduos. É importante que ao se trabalhar em lojas online, pensar que esse perfil desse consumidor ele quer se sentir particular, ele quer se sentir único. Então essa ferramenta ela é fundamental para que aconteça isso, E dentro disso a gente tem que pensar nessas formas de comunicação do consumidor, porque esse consumidor hoje ele quer novas relações e ele quer novas trocas e novas formatações de compras. Não basta apenas fazer uma publicação e achar que esta já vai ter uma quantidade grande de visualizações. Para agregar alguns conteúdos é necessário que se faça de algumas técnicas, Fazer uma boa publicação, o uso de uma imagem adequada, quais hashtags você deve utilizar, E aí por diante. A primeira coisa que eu acho interessante é o conteúdo. O conteúdo é essencial porque você precisa focar em cima de um nicho de mercado. Quem são os seus clientes? Então eu tenho que fazer uma publicação direcionada para esses clientes, Então assim, o conteúdo é interessante. Você tem que alternar este conteúdo de acordo com o seu público, Hoje você posta um conteúdo, amanhã você posta um outro conteúdo. Lembrando que este conteúdo ele tem que ter uma sequência, O seu cliente ele tem que acompanhar isso como se fosse uma história, Um outro item que é interessante você utilizar são os stories. O nome já fala, são histórias. Você tem que contar histórias da sua empresa. Para quê? Para criar um engajamento. O engajamento é isso. É aquela pessoa que te segue, que te acompanha, São os seus clientes e futuros clientes que vão comprar os seus produtos e mercadorias, Esses stories é interessante também, assim como nas publicações, nos feeds. Se gostou, siga-nos no Instagram, deixe seu comentário, sua dúvida para que possa ser abordado no próximo vídeo. Um abraço a todos, fique com Deus e não se esqueça, fique em casa.